quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 4, Provérbios capítulo 4, dos versículos de 1 a 9. Nós já louvamos ao Senhor, fizemos nossas orações, lemos a sua palavra e agora queremos ouvir a voz do Senhor, como bem orou o nosso presbítero Pedro, e que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, fale ao nosso coração nesta noite. Mas também cabe a você uma parte muito importante, cabe a você o compromisso com a palavra do Senhor. E eu imagino que você veio aqui nesta noite, além de cantar, orar, você veio também com muita sede, muita fome da palavra do Senhor. Então cabe a todos vocês o compromisso, o empenho de dedicar o seu ouvido, a sua mente, o seu coração. E apesar das imperfeições deste que vos fala, que você possa buscar entender o ensino da palavra do Senhor nesta hora, nesta noite, que esse ensino possa alegrar a sua vida, o seu coração e fortalecer a sua fé ainda mais. Amém. Então leiamos o texto, Provérbios capítulo 4, dos versículos de 1 a 9, palavra do grande e sábio Salomão. Ele nos diz assim: ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Aleluia. Amém. Esta, meus irmãos, é uma exortação paternal. Ontem foi celebrado o Dia das Crianças. E aqui está uma palavra de Salomão, ou uma porção da palavra de Deus, para aquilo que ele chama de filhos. As crianças são os filhos. Todos nós já fomos crianças, os adultos, e temos muitas crianças, graças a Deus, em nossa igreja, não é? Para a glória de Deus, para a nossa alegria também. Mas todos nós somos filhos, quer adultos, quer crianças. Então essa palavra de Salomão, essa palavra do Senhor, também é para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Não sei se você já reparou, mas o livro de Salomão é um livro onde traz para nós palavras de sabedoria, mas são palavras de sabedoria que são facilmente aplicáveis no seu viver, no seu dia a dia, e a palavra, o ensino do livro de Salomão, ele é com esse objetivo, ele tem esse propósito, para que você leia, aprenda e você saiba colocar no seu viver como um cristão, como alguém que crê nessa palavra, você consiga colocar no seu dia a dia, nas decisões que você vai tomar ao longo do seu viver, naqueles dias, as dificuldades que vêm, que você tem que superar. Você é convidado a aplicar essa sabedoria, esse ensinamento no seu viver. E esse ensinamento de Salomão, ele tem várias
vertentes, vários propósitos, nós podemos aplicar em várias situações da nossa vida. Nós podemos aplicar na questão da necessidade que temos de ter mais paciência uns com os outros. Ele vai falar sobre isso, ele vai nos ensinar, por exemplo, que nós devemos respeitar uns aos outros, tratar com respeito, com dignidade. Ele vai nos chamar a uma vivência, a uma vida de humildade, de uns para com os outros, rechaçando e condenando o orgulho. Ele vai nos chamar a uma vida de lealdade uns para com os outros também. Você vai encontrar todos esses ensinamentos neste livro, no livro de Salomão. Um deles, né? Ele escreveu outros livros também, e tantos provérbios ele escreveu. Salomão foi o homem mais sábio da terra, um servo do Senhor, filho de um grande rei, corajoso rei Davi, estimado pelos judeus e por todos nós também. Portanto, um homem que foi usado por Deus para nos trazer uma palavra de sabedoria, para ensinar a mim e a você como saber viver. Há uma música secular, uma música popular, que diz que é preciso saber viver, composta por cantores muito conhecidos no nosso país, no nosso Brasil. Mas quando você lê a letra dessa música, e talvez se você for para a letra dessa música esperançoso numa resposta mais sólida, e que traz para você uma luz, uma direção segura, você vai ficar frustrado. Mas ele traz esse refrão, que é preciso saber viver. Mas você e eu que conhecemos a verdade, conhecemos a palavra, e diante desse livro de Salomão aqui, o livro de Provérbios, aí sim, o nosso coração vai ficar satisfeito com a palavra de sabedoria, porque ela sim vai nos ensinar a viver. A palavra sabedoria, a palavra que aparece aqui, sabedoria, no texto de Salomão, tem a ideia, ou traz a ideia de a ideia de alguém saber viver com habilidade. É o viver habilidoso. É, portanto, de fato, saber como viver diante de cada situação nesta vida aqui, com muita sabedoria. E onde nós vamos encontrar essa sabedoria? Quem é a fonte dessa sabedoria? Certamente não está na inspiração de compositores de música popular brasileira, certamente não está na sabedoria dos homens deste mundo aqui, mas nós vamos encontrar a fonte dessa sabedoria como sendo o próprio Deus. E é por isso que o Salomão, o grande homem de Deus, ele logo no início do seu livro aqui de Provérbios, ele vai trazer para nós, lá no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: olha, sabe qual é o princípio da sabedoria? Temer ao Senhor. O princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas ele, desde a sua época, ele já percebia, já sabia, e ele diz: os loucos desprezam isso. Os loucos desprezam o temor do Senhor, e desprezam o Senhor, e portanto não podem ter sabedoria, não podem ser pessoas sábias neste mundo aqui. Como cristãos, meus amados irmãos, nós somos chamados a um viver de sabedoria, a uma vida de sabedoria neste mundo aqui. O Senhor nos chama e o Senhor quer que nós sejamos sábios, sejamos pessoas que saibamos viver neste mundo com toda a sabedoria que Ele nos dá, que Ele nos concede. Ou seja, Ele é a fonte dessa sabedoria. Então você tem acesso a essa sabedoria, você tem o conhecimento dessa sabedoria e você tem a oportunidade de aplicar essa sabedoria no seu dia a dia, no seu viver prático. E essa sabedoria vai te levar a evitar os problemas desta vida. Vai te levar a desviar, você saber desviar o seu pé do caminho do mal. Vai te ajudar a você a tomar as decisões corretas. Vai te guardar da corrupção deste mundo. A sabedoria de Deus é uma fonte de riqueza e de bênçãos para nós. Por isso agora nós encontramos aqui Salomão reunindo seus filhos e também a todos nós. E ele faz uma convocação. E eu quero então compartilhar com vocês 3 atitudes nesta noite, para os filhos terem uma vida de sabedoria ou um viver sábio.
E a primeira atitude, irmãos, é atender a essa convocação que Salomão faz aqui, que a palavra de Deus faz aqui. Qual é a primeira atitude que nós devemos ter? E todos nós somos filhos de Deus. Nós devemos ter a atitude de querer ouvir e aprender com os pais. É interessante isso. Talvez você estava esperando aqui, querer ouvir e aprender com Deus. Mas o convite de Salomão é nesse sentido. É o convite para que nós, filhos, desde a mais tenra idade, e é interessante, é lindo aqui o exemplo do próprio Salomão, ao ensinar os seus filhos, ele se coloca como exemplo também. Então, desde a mais tenra idade, a ouvir os ensinamentos dos seus pais, a querer saber o que eles têm a dizer, a aprender com eles, a colocar em prática os seus ensinamentos. Observe que é isso que está aí nos versículos 1 e 2. É uma convocação formal que Salomão faz. Acompanhe que eu vou ler novamente. Ele diz no versículo 1: ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Porque eu, como pai, diz Salomão, vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. É uma convocação formal para eles todos darem ouvidos aos ensinamentos que ele, pai, chefe do lar, responsável pela família, pelos filhos, ele tem o ensino, ele tem a instrução. E aqui, irmãos, não é porque Salomão é o grande sábio, ou foi o grande sábio, que só ele tem essa condição de ensinar os filhos. Todos os pais têm essa condição e têm essa missão e têm essa responsabilidade diante de Deus de instruir os filhos, de ensinar os filhos. Mas que privilégio os filhos de Salomão, que privilégio eles tiveram. Eles têm o pai mais sábio da terra. E esse pai chama os filhos ao ensino e diz: estai atentos para conhecerdes o entendimento. Irmãos, todos nós sabemos, e eu creio que você concorda comigo, que ninguém além dos pais, e ninguém melhor do que pai e mãe, e eu estou ampliando aqui para pai e mãe mesmo, né? Embora o Antigo Testamento traga essa responsabilidade diretamente ao pai, e o pai, obviamente, tem o apoio da mãe também na instrução, no ensino, mas Deus responsabiliza diretamente o pai. Ninguém melhor do que os pais para saber o que os filhos precisam. Ninguém melhor do que os pais para dar um ensino saudável, um ensino correto aos seus próprios filhos. E, de maneira especial, os pais cristãos, os pais que conhecem a palavra de Deus e que seguem a palavra de Deus, aplicam a palavra de Deus na sua vida, e eles sabem do valor, da importância da palavra de Deus, e por isso eles querem transmitir aos seus filhos, eles querem ensinar aos seus filhos, para que os seus filhos também aprendam e obedeçam também a palavra do Senhor. Por isso a preocupação de Salomão: ouçam o que eu tenho a dizer, aprendam o meu ensinamento, para que vocês vivam com base, porque eu vos dou a boa doutrina. Os filhos precisam assumir essa participação. Os filhos também são responsáveis por prestar atenção e obediência ao ensinamento que os pais têm. Irmãos, este foi o meio, este foi o caminho escolhido por Deus para levar o ensinamento adiante. Aliás, é muito interessante quando você estuda nas Escrituras, e eu dou aula no AGS, e a minha matéria, a minha disciplina é Educação Cristã. Então é muito interessante quando eu vou mostrando para os alunos como está presente nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, os princípios da educação cristã, como eles estão presentes na relação familiar e como Deus usa os pais como instrumento para que ele se torne conhecido geração após geração. Ele, a fonte da sabedoria, a fonte do conhecimento, da riqueza. Ele convoca os pais a terem essa missão de levar o conhecimento, de levar a sabedoria adiante às gerações futuras,
como pais aos seus próprios filhos. E os filhos, por outro lado, têm essa responsabilidade de se atentar e de aprender com os seus pais o ensino que eles têm para eles. Salomão já havia dito isso e deixado muito claro no capítulo 2, quando ele diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atentos à sabedoria e o teu ouvido para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz e a buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurardes, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Veja que aqui, irmãos, a palavra de Deus responsabiliza os filhos a querer aprender com os pais. Veja que a palavra de Deus diz que os filhos precisam ouvir atentamente, reverentemente, ao ensino que os pais têm a obrigação de lhes transmitir, de lhes ensinar. Esse é o modelo de Deus. Deus usa a família, Deus usa os pais para que o seu conhecimento, a palavra de sabedoria, seja levada adiante. Então, quando você olha para o lar, você encontra o pai e a mãe juntos nesse propósito, juntos nessa missão. E aqui nós temos muitos pais, né? Talvez apenas a mãe, ou talvez apenas o pai é o cristão, é o convertido, mas louvado seja Deus que há um na família que conhece a palavra, que conhece o Senhor, que tem a sabedoria que vem do Senhor e que, portanto, está capacitado a levar esse ensinamento aos seus filhos dentro do seu próprio lar, para que eles reconheçam a verdade e que a vida será abençoada se eles seguirem o conhecimento da palavra que os seus pais estão lhe transmitindo, estão lhes ensinando ali. Então veja, no final das contas, a sabedoria, ela procede de uma fonte só. A sabedoria procede do próprio Deus. Ele é a fonte. E nós temos essa sabedoria em nossas mãos, que é a sua palavra. A palavra de Deus é a sabedoria. Então, nesse sentido, nós temos o acesso. Os pais têm o conhecimento e os filhos devem ouvir atentamente o ensinamento dos pais para que eles tenham um viver abençoado, protegido, guardado, seguro nesta vida, neste mundo tão cheio de maldades, neste mundo tão corrompido, neste mundo onde uma criança, um filho, uma filha, sendo criada longe da sabedoria, facilmente ela será envolvida, ela será tomada como uma presa fácil diante das pessoas más deste mundo. É muito interessante o Salmo 78, é um salmo também que ele vai nessa direção da importância do ensino. E ele também destaca a importância do ensino para as crianças, para os filhos. E um dos motivos que o salmista destaca da importância dos pais ensinar aos filhos e dos filhos aprenderem atentamente com os pais, ele diz lá, é para que eles, os filhos, não se percam. Não se percam. Queridos, é muito evidente e você consegue perceber facilmente, aqueles mais atentos, uma criança que é criada bebendo da fonte da sabedoria, e uma criança que desconhece a palavra de Deus, a palavra da sabedoria. Uma criança que é educada, é ensinada nos princípios da palavra do Senhor. Ela é uma criança mais feliz, ela é uma criança mais estável, ela é uma criança mais segura, ela é uma criança que está certamente muito mais protegida do que aquela que não é instruída no caminho do Senhor. O diabo se alegra muito com isso, com pais que não assumem esse compromisso, com pais que são relapsos na missão de ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos. Isso é um serviço ao próprio Satanás, ao próprio diabo, é facilitar o trabalho dele. Quando vem
em busca de alcançar os pequeninos. É por isso que Jesus, cheio de misericórdia e de muito amor para com as crianças, nós lembramos isso aqui de manhã, ele disse aquelas palavras que ficaram na memória eterna e é um conhecimento universal. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Pais, aqui, irmãos, nós podemos ampliar. Não são só os biológicos. Mas pais, aqui, podemos dizer que somos todos nós, adultos, que devemos tomar para nós essa responsabilidade. Porque nós, adultos, conhecemos a fonte da sabedoria, conhecemos a palavra do Senhor. Então, nós não devemos nos eximir também dessa responsabilidade, porque nós podemos ser os pais espirituais das nossas crianças. E você não é? Quantos professores não temos aqui? Não é? Das crianças, dos adolescentes, dos jovens, que estão ensinando o tempo todo. Nós temos esse privilégio, esse prazer, essa alegria. Mas quem sabe na sua família você tem os seus sobrinhos, você tem os seus vizinhos, que você também pode usar dessa missão para que eles sejam alcançados também com a palavra do Senhor. Porque você sabe que a palavra do Senhor é a fonte da sabedoria, que é nela que você aprende como viver. Se é preciso saber viver, talvez aqueles compositores ainda precisam descobrir, mas nós já sabemos. É preciso saber viver. Esse viver sábio é possível somente por meio das Escrituras, da palavra do Senhor. E você, pai, é convocado a isso. E você, filho, tem essa responsabilidade diante de Deus. Filhas e filhos que estão aqui, crianças e adolescentes e jovens, e até os adultos. Porque não é porque nós crescemos que nós devemos desprezar o ensino dos nossos pais. Eles são muito mais experientes do que nós. E especialmente aqueles que são convertidos tem sempre uma boa palavra para falar ao meu e ao teu coração. Então, irmãos, em primeiro lugar, como nós devemos ter um viver sábio, como filhos, nós devemos ouvir o ensinamento dos nossos pais. Sejam eles biológicos, sejam eles os pais espirituais. Quantas vezes nós recorremos a um irmão que é mais experiente do que nós, para nos ajudar numa luta, e você vai pedir um conselho. Um irmão que é mais maduro, um irmão que já tem mais experiência. Eu já fiz isso com colegas pastores. Estou com um problema, estou com uma dificuldade aqui. Meu caro, preciso da sua ajuda. Me dá um socorro aí. Você também pode fazer isso. Deus coloca do seu lado ou diante de você pessoas que você pode olhar e dizer: eu posso confiar, eu posso buscar um conselho, uma direção, porque ele conhece, porque ele é um servo de Deus, porque ela é uma serva de Deus, e ela também pode me socorrer, e eu quero ouvir e quero aprender com os meus pais. São bênçãos de Deus para a sua vida. Como ou que atitude os filhos devem ter para ter um viver sábio? Filhos, aprendam com os seus pais, especialmente os pais que são convertidos do Senhor, porque eles têm muito ali ensinar, muito ali dizer. Em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos ter um viver sábio como filhos, honrando os nossos pais. Não é só ouvir o que ele tem a dizer. Olha a grande responsabilidade, filhos, que vocês têm, que nós temos. Diante de Deus, nós somos chamados a honrar os nossos pais. Eu pergunto para você, qual é a melhor maneira de um filho honrar um pai? Ou de uma filha honrar um pai? Ou a mãe? Qual é a melhor maneira que você acha que o seu pai, a sua mãe, o pai cristão, convertido, confia nessa palavra? Qual é a melhor maneira de você honrar o seu pai, a sua mãe? Já sabe qual é a resposta? Salomão deu o exemplo aqui. Obedecendo o seu ensinamento. Não existe maneira melhor de você honrar o seu pai e a sua mãe do que obedecer ao ensinamento que ele te deu.
ele vai ficar feliz, vai ficar com o coração cheio de alegria. Veja que Salomão chama os seus filhos, ele faz essa convocação, diz: olha, vem aqui, eu quero ensinar para vocês. Mas logo em sequência, no versículo 3, Salomão chama a atenção dos seus filhos para o próprio exemplo dele. Será que você poderia fazer o mesmo que Salomão? Sabe o que Salomão vai fazer? Salomão vai dizer assim: filhos, eu quero que vocês deem atenção e obedeçam os meus ensinamentos. E eu quero dizer uma coisa para vocês: eu, como filho, obedeci aos ensinamentos de meu pai. É claro que Salomão não foi perfeito, você conhece a história de Salomão, e mais para frente, Salomão se envolvendo com as muitas mulheres pagãs, mulheres idólatras, ele deixou que o seu coração fosse tomado, e ele cometeu o pecado terrível da idolatria, desonrando e desagradando ao Senhor. Mas até aqui, isso mostra que não existe homem perfeito, por mais sábio que seja neste mundo, né? Mas até aqui, Salomão, ele pode dizer: eu honrei os meus pais, eu honrei o meu pai. Salomão foi filho de Davi, você sabe disso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus, um servo muito amado por Deus e amado também por aqueles que conheciam a ele. Olha o que ele diz no versículo 3, ele dá o exemplo de como ele fazia com os pais dele, e que agora ele pede que os seus filhos façam o mesmo. Aqui esse contexto de Salomão aos filhos não é mais quando eles são crianças, mas tudo indica que Salomão já está falando aos seus filhos aqui já adultos. Talvez ele esteja inclusive até preparando o seu filho Roboão para assumir o trono. Roboão vai ficar no lugar de Salomão. Vocês conhecem a história também. Mas olha o que ele diz agora no versículo 3: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Talvez aqui ele esteja se referindo ao grande amor que a mãe tinha por ele, ao carinho. Talvez ele ainda quando criança, no interior da sua casa. Aqui Salomão abre a porta da sua casa e nos convida a testemunhar, a enxergar como era a relação familiar do pai, da mãe e desse filho querido, desse filho amado aqui. E ele abre a porta da sua casa para dizer assim: olha como eu obedeci, ouvi os meus pais atentamente e procurei obedecer os ensinamentos do meu pai. E aí ele diz o que o pai, Davi, fazia com ele. Veja que aqui, olha que bonito, gente. Salomão está trazendo o exemplo do avô para os netos. Percebe? Davi, Salomão, Roboão e os demais irmãos. E aí ele está dizendo: olha como o avô de vocês fazia comigo dentro de casa. Ele diz no versículo 4: então ele me ensinava e me dizia. O que Davi dizia? Olha as belas palavras. Talvez você já disse isso várias vezes para os seus filhos, ou para o seu filho, sua filha. E se você não disse, precisa dizer para ele o quanto é importante ele obedecer a palavra de Deus. Você já disse isso para os seus filhos adolescentes? Você já disse isso para os seus filhos pré-adolescentes? Você já disse isso para os seus filhos ainda pequeninos aí? Você já mostrou para eles que esta é a palavra de Deus que precisa estar no coração e na mente deles? Olha o que Davi dizia para Salomão, o avô para o pai aqui desses meninos. Versículo 4, ele me ensinava e me dizia: retenha. O que é reter, gente? O que é reter? Guarda, né? Prende aí no teu coração, retenha o teu coração as minhas palavras. Davi. E o que Davi ensinava? Quais eram as palavras? Nós podemos imaginar se Davi era um homem temente a Deus, e era muito temente a Deus, não é verdade? Embora também ele cometa um pecado horrível, o que nos traz o ensino de que não tem homem perfeito, novamente, né? Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, um homem temente ao Senhor. E certamente o que Davi ensinou para Salomão foi a sabedoria, palavra do Senhor. E Salomão diz que Davi dizia para ele: retenha, guarde, retenha o teu coração, retenha o teu... É o contrário aqui, percebe? Ele está dizendo que é para ele pegar o coração dele e guardar na palavra.
A ideia aqui mais literal, né? Geralmente a gente diz, guarda a palavra no teu coração. A ideia é mergulha o teu coração na palavra e deixa ele lá. Ou seja, guia o teu coração, a tua vida pela palavra. Você já disse isso para o seu filho alguma vez? Você já mostrou para ele o quanto é imprescindível ele se guiar pela palavra do Senhor? Você tem se preocupado com a tua filhinha querida, a joia do teu coração, da tua casa, em fazer com que o coração dela esteja na palavra, a mente dela esteja na palavra, e ele guia a sua vida pela palavra? Eu pergunto para você, pai e mãe que está aqui, tem alguma coisa melhor e mais precioso do que isso para você oferecer ao seu filho, à sua filha? Tem? Não tem. É por isso que Salomão está tão preocupado, ele faz essa convocação aqui para os seus filhos, e ele dá como exemplo, ele diz que Davi fazia isso: guarda os meus mandamentos e vive. A palavra de Deus nunca vai fazer mal para ninguém. A palavra de Deus sempre vai fazer bem para nós. O versículo 5 ele diz: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Nem delas te aparte. É você viver pela palavra, é você ensinar o seu filho a viver pela palavra. Será que você pode também, tem o privilégio de dizer para o seu filho e dar o seu próprio testemunho para o seu filho? Você dizer para o seu filho, para a sua filha: olha, a sua avó, o seu avô, quando eu era pequeno, ele me levava para a igreja e eu ia. Também se não fosse, eu apanhava, né? Mas eu chegava na igreja, eu ficava muito feliz. Não foi isso que os pais de vocês, de muitos de vocês fizeram aqui, gente? Não foi dessa maneira que eles criaram vocês? Criaram no caminho do Senhor, trazendo para a igreja, lendo a Bíblia em casa, orando com vocês em casa, orando por vocês o tempo todo. E agora vocês têm os próprios filhos de vocês. É isso que Salomão está fazendo aqui. E os filhos devem fazer o quê? Salomão está, então, com isso aqui, honrando o seu pai. Porque ele está dizendo: eu recebi o ensino que ele me deu e agora eu estou levando o ensinamento a vocês. Eu apliquei na minha vida. A melhor maneira de você honrar seu pai e a sua mãe cristão é você viver o evangelho, é você viver pela palavra, porque ele vai olhar para a tua vida e ele vai ver que você está bem, porque ele confia na palavra, porque ele sabe que a sabedoria do Senhor, ela faz bem para você, ela vai te guardar da corrupção, ela vai te guardar do mal, ela vai te guardar do adultério, ela vai te guardar da fornicação, ela vai te guardar das doenças más deste mundo aqui, por vícios pecaminosos que muitos se entregam, porque isso é viver pela sabedoria, viver guiado pela palavra do Senhor. Salomão está dizendo: filhos, aprendam isso, porque eu aprendi com meu pai e eu coloquei em prática, eu me esforcei para viver, eu estou o meu testemunho para vocês, eu honrei o meu pai, obedecendo os ensinamentos que ele me deu. Mas infelizmente o filho de Salomão, ele, alguns anos depois, não faz isso e ele desonra o seu pai. Você conhece a história. Logo na sequência, quando Salomão é morto, Roboão assume o trono. Roboão, que foi criado em berço de ouro, literalmente. Roboão, que teve tudo sempre à sua disposição. Roboão, que teve todas as facilidades da vida, a melhor educação, o melhor ensinamento. Ele, quando assume o trono, uma das primeiras decisões de Roboão foi rejeitar o pedido de socorro do povo que ele governava. O povo veio a ele: rei, alivia a carga de impostos que está muito pesada, nós não estamos aguentando. E Roboão foi na contramão, desonrando o pai. Ao invés dele aceitar o conselho dos sábios, anciãos, experientes, você lembra dessa história, né? Ele despreza o conselho, e aqui são os pais espirituais, são os pais sábios, percebe a relação? Não é só o pai biológico. Roboão tinha os conselheiros, homens sábios, pais, autoridades dadas por Deus, para que ele pudesse ouvir e seguir com o seu reino em segurança e em prosperidade.
Ele recebeu o reino do seu pai muito próspero, um reino unido, expandido. O reino nessa época com Salomão, o homem mais poderoso da terra, e agora o filho recebe e ele põe tudo a perder. Sabe por quê? Porque ele despreza o ensinamento do pai, ele desonra o seu pai, ele desonra e despreza o ensinamento dos velhos, dos anciãos, dos sábios conselheiros, e ele vai ouvir o conselho dos seus amigos. O conselho dos meus amigos é mais moderno. O conselho dos anciãos é ultrapassado. Para, pastor, deixa isso para lá. Você não é mais dessa geração, não. Já virou a casa dos 50, meio século. Então, você não entende mais da nova geração. Os filhos às vezes falam isso para os pais. Pai, o senhor está por fora. Mãe, o senhor está por fora. Olha os meus amigos como eles vivem. Olha como é legal. Cuidado, jovem. Cuidado, adolescente. Não despreze a sabedoria do seu pai e da sua mãe. E não desonre o seu pai e a sua mãe, que te ensina a sabedoria que vem do Senhor. E Roboão, então, ele dá ouvidos aos seus amigos, porque são mais legais, são do mesmo tempo, da mesma época. Sabe o que aconteceu com Roboão, né? Ele que tinha um poderoso reino, com 12 tribos, 10 tribos se rebelaram, e o reino dele agora ficou fraquinho. Ele ficou com apenas uma tribo, a dele mais uma, os benjamitas, Judá e Benjamim. É daí que vem aquilo, quando você lê na Bíblia, que você não entende. A Bíblia fala assim: o reino do norte e o reino do sul, vem daqui. E Roboão, ao contrário de Salomão, ficou conhecido como o rei responsável pela divisão do reino, o fracasso no reinado. Ele foi um rei fracassado. Ele destruiu o império que seu pai construiu e que seu avô construiu também, de maneira tão honrada. Por quê? Não honrou pai e mãe. Meus queridos jovens e adolescentes e adultos, essa é uma coisa que Deus leva muito a sério. Honrar pai e mãe. É tão a sério isso que ele coloca como um dos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Olha o que diz a palavra, o mandamento. Se você quiser ter os seus dias prolongados. É o único dos mandamentos com promessa. Entende isso? Então, se você tem 50 anos como eu, é brincadeira, eu tenho 53. Se você já virou a casa dos 50, se você tem 60 e ainda tem pai e mãe, honre seu pai e sua mãe. Se você tem 15, 14, 10, 12, 5, honre seu pai e sua mãe. E se você tem o privilégio de ter um pai e uma mãe crente, é claro que os não crentes, pastor, mas está desprezando meu pai, não é crente, mas está desprezando meu pai também é gente boa. Eu sei, não é? Minha mãe também é gente boa, não é da igreja aqui, mas é gente boa. Aleluia, louvado seja Deus. Não é que eles não têm princípios, porque muitos pais, ainda que não sejam cristãos, têm excelentes princípios para ensinar, e você aprendeu isso com ele, talvez, você que esteja aqui não tenha pai ou mãe que é cristão. Mas especialmente se você tem um pai e a mãe cristão, guarde o seu coração aí. A melhor maneira de você honrar seu pai e sua mãe é obedecendo ao que ele te ensinou. Muitos aqui, certamente, estão se lembrando aí que desde pequeno, seu pai e sua mãe traziam você para a igreja no colo. É por isso que você conhece a igreja, conhece a palavra do Senhor. Então ele fez um grande favor para você. Ele abençoou grandemente a tua vida. Ele mostrou o caminho para você. Mas cabe a você a seguir, a obedecer agora. Você que já é entendido. Cabe a você a ser fiel a essa palavra, a esse Deus, e a honrar seu pai e a sua mãe, e a obedecer a palavra do Senhor. Mas eu disse para vocês, irmãos, que eram 3 atitudes para se ter um viver sábio. Pastor, qual que é a terceira atitude também? Você já falou que a primeira é ouvir, querer aprender com os pais. Já falou que a segunda é honrar. Eu disse que a melhor forma de honrar é obedecer o ensinamento. Qual que é a terceira então? A terceira é, presta atenção, insista na busca pela sabedoria.
Você quer ter um viver sábio? Não é suficiente você buscar uma única vez e fechar a Bíblia e sossegar. Sabe por quê? Nós somos fracos, nós somos falhos. Olha que coisa impressionante. Nós temos aqui grandes homens, uma grande família. Davi, Salomão, Roboão. 3 grandes homens que conheciam, que foram sábios, que foram tementes a Deus em grande parte da sua vida. Grande parte da sua vida. Mas eram pecadores. Vocês viram aqui, eu dei os exemplos aqui. Nós somos melhores do que eles? Não. Eles leram e buscaram uma única vez? Não. Se você quer ter um viver sábio, é uma luta, é uma busca diária. Você e eu precisamos buscar pela sabedoria diariamente. Por que eu devo fazer isso? Eu explico para você. Porque a sabedoria é a fonte de bênçãos para a tua vida. Porque a sabedoria traz promessas preciosas para você. E eu quero que você acompanhe comigo aí essas promessas ou essas bênçãos. Olha o versículo 6. Para te encorajar e te motivar a buscar essa sabedoria todos os dias. O versículo 6 ele diz: não desampares a sabedoria. E aí ele diz por quê? Que você não deve desamparar a sabedoria. Que você já aprendeu que a sabedoria é a palavra de Deus, é a fonte da sabedoria. Por que você não deve desamparar? Ele diz: porque ela te guardará. A palavra de Deus te guardará. Você duvida disso? Não, não duvida. E não pode duvidar. Aquele que conhece a palavra de Deus, ele está muito mais protegido do mal deste mundo, do diabo, da sua própria vontade pecaminosa. Aquele que conhece a sabedoria de Deus, ele está protegido por esta sabedoria, não é a sua sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Por isso eu devo buscar, eu devo insistir. Pastor, mas eu já cansei. Não pode cansar. Você precisa se renovar no Senhor em oração e por meio da própria palavra, porque ela te guardará. Ele diz, ama, ainda no versículo 6, reforçando a ideia, e ele diz, ela te protegerá. Ela te protegerá. Por que você sabe que você não pode ser um idólatra? Porque você aprendeu na palavra. Por que você sabe que você não pode mentir? Porque você aprendeu na palavra. Por que você sabe que você precisa ter um viver santo? Purificar cada vez mais a sua mente e o seu coração. Porque você aprendeu na palavra. Sabe aquele momento que você se aprofunda na leitura da palavra? Você está ali concentrado, buscando, lendo, entendendo a palavra de Deus. E de repente, naquela leitura, ela aponta para um pecado na tua vida que você não tinha percebido. Já aconteceu isso com você? Você está lendo a palavra de Deus ali e aquela palavra, aquele texto, aquela história te acusa. Ela é luz, ilumina a profundidade do teu coração. E você descobre, gente, mas eu não posso continuar fazendo isso. Eu não posso continuar falando isso. Eu não posso continuar pensando esse tipo de pensamento. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Já percebeu isso? A palavra de Deus, quando você dá atenção para ela, ela te protege, ela te guarda, ela te liberta. Eu sempre lembro desse texto. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra é de Jesus. É a palavra da sabedoria. Ele prossegue no versículo 7. Acompanhe na sua Bíblia. Olha que interessante. O princípio da sabedoria é, por isso que eu disse, insista na sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? É você buscar a sabedoria. Incansavelmente. Qual que é o princípio da sabedoria? Ele diz, adquire o entendimento. Ou melhor, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. A ideia aqui, irmãos, é que você precisa entender, descobrir que não existe nada mais valioso para mim e para você do que a sabedoria que vem do Senhor, que vem de Deus. Por isso que lá no capítulo 3, quando ele vai dizer que a sabedoria clama nas praças,
vai personificar a sabedoria como se fosse uma mulher clamando pelas praças, pelas ruas, e as pessoas não estão dando ouvidos, porque não estão entendendo a importância, o valor que tem a sabedoria que procede do próprio Deus. O que diz o versículo 8? Estima. O que é estimar? É você reconhecer o valor, é você valorizar. Estima e ela te exaltará. Não existe ninguém que faça isso e que seja humilhado por Deus. Se ele vive valorizando e reconhecendo e estimando a palavra do Senhor, Deus o honra. Deus o honra. Essa é a promessa. Veja que promessas que tem por trás disto. O versículo 9 diz: dará à tua cabeça um diadema de honra, de graça, e uma coroa de glória te entregará. Irmãos, resumindo, você não tem nada a perder, mas é muito mais do que isso. Quando você segue a sabedoria, você terá a sua vida enriquecida quando você segue a sabedoria, a palavra do Senhor. É por isso que agora no versículo 10, Salomão insiste novamente, diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão anos de vida. Anos de vida. Veja quantas promessas há aqui, irmãos, para aqueles que já entenderam o valor das Escrituras, o valor da palavra do Senhor e buscam a palavra do Senhor. O versículo 11 ele diz: no caminho da sabedoria te ensinei. O pai de novo volta a dizer aqui, como talvez você diga isso para os seus filhos, já diz isso para os seus filhos: eu te ensinei no caminho do Senhor. Salomão está repetindo isso: no caminho da sabedoria eu te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar, e andando por elas não se embaraçarão os teus passos. É por isso que eu disse, a melhor maneira de você honrar seu pai é obedecer às Escrituras, porque o seu pai sabe que quando você obedecer, você será bem sucedido. Você deve saber disso, já. Se você quer ter uma vida bem sucedida, abençoada, siga a palavra da sabedoria. Salomão está dizendo que ele ensinou a sabedoria e ele crê que por conta disso, se eles obedecerem, ele diz que não se embaraçarão os seus passos, se correres não tropeçarás. Retenha a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Ela é a tua vida. Irmãos, a verdadeira sabedoria, então, para você entender aqui, pastor, o que é a verdadeira sabedoria? No que consiste a verdadeira sabedoria? Uma única coisa: obedecer a palavra do Senhor. Se você é um crente, é um filho, é uma filha que já entendeu isso e busca com todas as lutas, com todo o empenho, a ter um viver que obedece a palavra do Senhor, buscando obedecer a palavra do Senhor dia após dia, se esforçando para isso, buscando a verdadeira sabedoria, você já entendeu que é uma vida de obediência à vontade do Senhor. E eu pergunto para você: quem não é abençoado quando vive obedecendo a Deus? Todos aqueles que obedecem ao Senhor serão abençoados e cheios de vida. Mas eu digo para você também, como é triste uma alma sem a sabedoria. Como é digno de compaixão uma pessoa já vivida, experiente, mas vazia de sabedoria. Sabe por quê? É uma alma morta. Parece um contrassenso, né? Como uma alma morta se ele está vivo? Ele não tem o vigor da sabedoria, a vida que procede do próprio Deus. Ele não tem o que oferecer. Ele não tem o brilho do viver que procede do próprio Deus. E aqui não importa se este que busca sabedoria é pobre, é rico, se é saudável, se está doente. Você pode ser um moribundo. A pessoa que busca viver na sabedoria pode estar vivendo os seus últimos dias, não é o seu caso, mas ele é cheio de vida, porque a sabedoria o abençoa, o enriquece
quão pobres, desprezíveis e miseráveis são aqueles que estão cheios de riqueza material, têm as suas graduações, as suas formações acadêmicas no mais alto nível, mas não têm esperança em Cristo, não têm a certeza da salvação, não têm a certeza do perdão. São pessoas infelizes, são pessoas atormentadas. Eu já vi alguns relatos de colegas meus, pastores, que se depararam com pessoas que são ricas, moram em mansões, mas ao saber que ele era pastor, pediu pelo amor de Deus para que o aconselhasse, porque ele já não sabia mais o que fazer. Pessoas que não têm sabedoria, na hora do desespero, na hora do aperto, eles partem para o desespero e muitas vezes até para dar cabo da sua própria vida. A sabedoria, ela preenche essas lacunas. A palavra de Deus, ela traz satisfação ao teu coração. A palavra de Deus, ela traz vida no lugar da morte. Ela traz liberdade no lugar da condenação. Ela traz paz no lugar do tormento. É por isso, irmãos, que nós devemos entender. Essas 3 atitudes são importantes. Querer ouvir o que os pais têm a dizer e a ensinar, com base na sabedoria. Honrar os pais porque nos ensinam. E devemos insistir na busca por esta sabedoria dia após dia. Lembra da música, da letra da música? Eu espero que não fique isso na sua cabeça, a música, mas a mensagem que eu estou trazendo para você. Mas a ilustração é só para dizer isso para você. Não adianta você ser um especialista, talvez numa composição para falar sobre o saber viver, se você não abriu o seu ouvido e o seu coração para a palavra da sabedoria. Se você não honrou o seu pai e se você não vive buscando essa sabedoria todos os dias na sua vida. Aguenta aí, eu vou fechar resumindo para você dizendo o seguinte, presta atenção aqui e já vou terminar. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, você quer ter um viver sábio? 3 palavrinhas, conheça, obedeça e insista. Quando você obedece, você está honrando o Pai, lembra? Conheça a palavra, obedeça a palavra e insista em conhecer cada vez mais. Você será um crente sábio, você será uma crente sábia e Deus estará feliz cada vez mais com você e que vivamos assim para a sua glória e para a sua honra. Louvado seja Deus que nos deu essa palavra de sabedoria.